Eu não vim de família empreendedora, mas mesmo assim estou empreendendo e estou tendo ganhos interessantes. E nesse vídeo eu vou te contar a trajetória que eu venho fazendo para chegar nesses ganhos. Eu acredito que eu vou ter que fazer um outro vídeo, porque pode ser que fique grande, então vou fazer parte um, depois parte 2. Se é do teu interesse, acompanhe que tu vai entender todo o passo a passo e tu muito bem pode fazer o que eu fiz e pode fazer até melhor. Bom, minha família, eu fui um filho adotado, fui criado por essa família, meu pai, minha mãe me deram amor e tudo mais, porém, eles eram pessoas que não eram empreendedores, eram, como é que eu posso dizer, operários, vamos dizer assim. Minha mãe dona de casa e meu pai trabalhava nas empresas que ele trabalhou e tal. Enfim, mas para resumir a história, quando eu iniciei a minha jornada de trabalho, eu iniciei a minha jornada de trabalho quando eu tinha 8 anos de idade. Ali eu já comecei a trabalhar, até menos, acho que 7 anos. Meu pai já me levava para as obras para trabalhar com ele. Meu pai trabalhava com construção civil, daí ele me levava. Chegava lá, eu alcançava um alcançava as ferramentas, sabe? Um martelo, um esquadro, uma trena, essas coisinhas, sabe? E também às vezes carregava um tijolinho de 1 a 1, eu me lembro na época que carregava um tijolinho de 1 a 1. Eu não gostava muito, mas aí a partir daí começou a minha jornada. Aí por um período ali eu ia, outro período eu já não ia, depende muito da demanda do serviço. O que acontece? Quando eu me lembro ali na minha adolescência ali, os meus amigos, eu era o mais pobre dos meus amigos. Na escola também eu era um dos mais pobres. E eu vi que eu precisava trabalhar. E aí eu trabalhava. Já trabalhei como ajudante de gesseiro, trabalhei, além de trabalhar com meu pai, também trabalhei em ferro velho, estudava de tarde, trabalhava pela manhã e sempre ganhando pouco. Chegou um período ali que quando eu terminei o ensino fundamental, parei de estudar, fiquei só focando no trabalho. Aí eu percebi que o ensino médio, na época, quem tinha ensino médio, bota aí há uns 40 anos atrás, quem tinha ensino médio estava bem, era uma pessoa diferenciada. Na minha infância, ali, quando eu tenho 36, quando eu tinha 10 anos, quem tinha ensino médio era tipo quem era graduado numa faculdade hoje em dia, antigamente. Tu pode, se tu regula a minha idade, tu pode perguntar pros mais antigos que era assim. Pegava boas oportunidades nas empresas quem tinha ensino médio completo. Bom, eu não concluí um ensino fundamental ali de uma maneira cronológica, vamos dizer assim, em ordem certinha, porque quando eu fiz meus 14 anos eu parei de estudar, e aí foquei no trabalho. Só que quando eu tinha 21 anos, eu percebi que eu tinha que terminar meu ensino médio, aí eu fiz o EJA, paguei e fiz o EJA. E nesse período eu sempre trabalhando em fábrica, sempre trabalhando no chão de fábrica, auxiliar de produção, ajudante, serviços gerais, operador, o máximo operador. Só que quando eu cheguei a operador, na minha carteira não estava como operador, estava como auxiliar, estava como multifuncional. Multifuncional, que daí eu podia rodar todos os setores da empresa. Eles botavam multifuncional na carteira justamente para poder fazer esse manuseio com o colaborador, entende? E para não dar nenhum problema na justiça, vamos dizer assim. Eu também não entendo muito, mas eu sei que o meu último trabalho foi quando eu tinha 30 anos, eu era multifuncional. Na minha carteira era multifuncional, apesar de eu trabalhar operando máquina. Eu ganhava bruto R$ 2.130 mais ou menos. Isso há 6 anos atrás. Então veja bem, eu tinha, claro, tinha os benefícios, tinha plano de saúde, tinha café da manhã, almoço, tinha vale alimentação, mas o meu salário bruto, o dinheiro, era 2.130. Só que nessa época que eu trabalhava nessa empresa, eventualmente eu comecei a ter uma iniciativa de pegar umas coisinhas para vender. Pegava umas trufas, pegava erva mate e vendia para meus colegas. Depois eu comecei a pegar roupa. E eu percebi que o dinheiro que eu ganhava nas vendas era muito mais leve e eu gostava muito mais, ficava muito mais animado
quando eu fazia isso, quando eu recebia aquele valor dos meus colegas. Então aí eu comecei a fazer mais, eu comecei a procurar alguns itens para vender. Foi indo, daí eu vi, não, pera um pouquinho, eu gosto de trabalhar na área comercial. Vou sair do chão de fábrica e vou tentar a área comercial. E aí, mas o que que eu preciso? O que que eu preciso para trabalhar na área comercial? Sabe o que que tu precisa para trabalhar na área comercial aí fora nas indústrias? Pelo menos há 6 anos atrás era assim. Não sei como tá hoje, mas provavelmente, de repente, esteja a mesma coisa. Tem que ser graduado em administração. Vê se pode isso. Qual diferença vai fazer para um vendedor ser graduado em administração? Na minha cabeça hoje, com toda a experiência que eu tive da minha trajetória, um vendedor ele tem que ter experiência com vendas. Ele tem que ser uma pessoa que sabe escutar e também sabe se comunicar. Ter habilidade para prospectar, tem que ser proativo, tem que ser uma pessoa ambiciosa. Mas o pré-requisito de muitos era uma graduação em administração. Enfim, eu não tinha graduação, eu só tinha ensino médio completo que eu tinha terminado com o EJA. Eu garimpei algumas oportunidades, não consegui. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar umas roupas para vender. Na época, o que aconteceu? Eu já tinha pego isso antes, vendi um pouco e parei. Só que daí, por último, quando eu fui dar eu fui ser mais agressivo para sair daquele ramo de chão de fábrica e tentar algo novo, eu fui trabalhar na empresa de um conhecido meu, onde ele ia me pagar somente a comissão, eu seria vendedor. Eu pensei comigo, bom, ganhando somente a comissão, mas eu iria aprender, eu iria ter uma curva de aprendizado. Eu pedi para eles me mandarem embora na empresa que eu trabalhava há 4 anos. Eles me mandaram embora, me deram todos os meus direitos, cumpri os 30 dias de aviso. Inclusive, ensinei um rapaz a trabalhar na minha máquina, que eu trabalhava, e fui trabalhar lá. Quando eu cheguei lá para trabalhar, as minhas expectativas foram totalmente frustradas. Não era bem aquilo que imaginei. Acabei tendo um mal entendido lá e saí. Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Falei com meu irmão trabalha na construção civil, meu irmão conseguiu um trabalho para mim de servente pedreiro. E eu tinha uma moto, tinha uma 150, uma Titan. E aí nesse trabalho como servente pedreiro era de segunda a sexta. E aí eu ganhava R$ 80 por semana de segunda a sexta. E depois, sexta de noite, sábado de noite, eu consegui um freelance de motoboy. Então eu ganhava mais ou menos 400 ali por semana e mais os freelances de motoboy, dava mais ali uns 150 nos 2 dias. E aí, só que daí eu vi que o tempo tava... E nisso eu tava pegando seguro-desemprego também. Tava pegando seguro-desemprego. Só que eu pensei assim, quando deu uns 2, 3 meses ali, eu pensei assim, ó, eu não posso ficar muito tempo nisso, não é isso que eu quero pra minha vida. O que eu vou fazer? Aí, eu pensei, vou começar a vender roupa. E aí tinha uns atacados aqui perto, eu comecei a pegar mais roupa ali. Comecei a pegar mais roupa, na época eu tinha minha moto, e aí eu tinha uma bag, essa bag que eu usava pra fazer as tele, eu comecei a usar pra botar as roupas ali dentro pra levar na casa das pessoas. Aí fui, vendia pra um, vendia pra outro. Nesse meio tempo também, logo no começo também uns calotes bem feios, inclusive de colegas da obra. Mas com tudo eu fui aprendendo, fui fazendo os ajustes. Aí depois fui indo, consegui comprar um carrinho, um paliozinho. Liberou um limite para mim no cartão de crédito. Eu consegui comprar um paliozinho com mais ou menos era 6 mil que tinha liberado no cartão de crédito. Eu pensei, bah, posso comprar um carro. Comecei a garimpar. Achei uns carros meio ruim, meio feio assim. Até que chegou um momento que eu achei esse paliozinho. O cara queria uns 7 mil e pouco, mais ou menos. Era um paliozinho 4 portas. O que foi na minha cabeça? Eu pensei, bom, eu posso usar esse palio para mim trabalhar, para mim botar as roupas aí e levar para as pessoas. Por quê? Porque já estava ficando difícil. Quando chovia, eu não conseguia fazer as vendas, porque de moto não tem como. E aí com o carro eu poderia, e poderia levar mais roupas ainda. Acabou que eu consegui comprar esse paliozinho,
Além de conseguir comprar espalhozinho, um amigo meu que tinha uma barbearia me fez uma proposta de eu abrir uma lojinha lá na barbearia dele e rachar com os custos de aluguel, essas coisas. Ele ainda cobrou bem mais acessível de mim. Cobrou, era R$ 400 ele me cobrava. Aí foi, tava vendendo bem, tava vendendo legal, tirando entre os trancos e barrancos, calote, aquela coisa toda. Troquei de carro, peguei um carro mais completo, um carro, era um Peugeot Escapade. Eu não teria pego se eu pudesse voltar atrás, porque dava muita manutenção, o carro dava muita manutenção mesmo. Era caras as peças do carro. Mas assim, era um carro confortável, um carro completo e um carro que cabia bastante roupa. Só que era um carro que dava muita manutenção. Enfim, aí aconteceu o quê? Passou um tempo e eu tava girando muito, já vendendo muito, fazendo muitas compras. E nesse período eu já tinha parado de vender réplica, tava começando a só trabalhar com marcas originais, já tava fazendo boas compras, vendendo bastante. Aí eu fui pro centro. E eu vou dizer que nesse período aí, ó, eu já tava faturando em média uns 200 mil por ano. Eu já tava faturando, só com as vendas das roupas. Não tô dizendo lucro, faturamento, tá? De venda. E aí a barbearia lá começou a ficar fraco o movimento, meu amigo já estava mudando de ramo e a barbearia estava fraco o movimento, muitos clientes já não estavam indo mais ali. Aí eu comecei a ver um lugar, eu pesquisar um lugar, brilhou um espaço para mim no centro da cidade, só que era num posto de gasolina. Aí eu já estava vendendo bem, daí eu já fiz um cálculo, o aluguel não era muito caro, o custo da operação eu conseguiria bancar por um período de tempo se não desse certo. O que que aconteceu? Tô resumindo bastante a história. O que que aconteceu, tá? Quando eu estava na barbearia e vendendo como na sacola, indo na casa das pessoas, eu estava lucrando. Quando eu fui pro centro, eu tive que aumentar o meu estoque. Eu era obrigado a ter uma menina trabalhando lá, porque na barbearia, quando eu não tava, às vezes os guri vendiam para mim. A gente tinha uma parceria. Quando o rapaz não tava também, às vezes eu fazia agendamento para ele, dos clientes que chegavam, a gente se ajudava. Só que quando eu fui pro centro, daí era eu e eu. E eu tinha que contratar uma menina para trabalhar lá, para fazer, porque eu vendia roupa masculina e feminina, então eu tinha que fazer provador e tal, atender o público feminino. O que que aconteceu? Posto de gasolina não se abre comércio. Já tô te dando a letra. Pela experiência que eu tenho, pela observação que eu já vi de outros comerciantes, máximo conveniência. E tem que ser uma conveniência bem bonita. Qualquer outro comércio é muito arriscado. É muito arriscado mesmo. Bom, pelo menos loja de roupa não dá certo, ok? Então, eu nunca vi uma loja de roupa vingar em posto de gasolina e a minha entrou na estatística. Eu fiquei 14 meses no vermelho. 14 meses tirando dinheiro das vendas que eu já ganhava fazendo na sacola, achando que eu ia lá fazer mais dinheiro, acabei tomando prejuízo, tendo que pagar o custo da operação que não estava me dando lucro. Fiquei 14 meses assim dando soco em ponta de faca. Aí eu acabei caindo em si, fechei, tive que pagar um caminhão para ir lá buscar as coisas e tal, enfim, fiquei meio chateado, meio bolado, porque o meu objetivo era daquela loja abrir mais outras lojas para alastrar, mas de 4 anos eu foi assim e assim. Quando eu comecei na sacola, comecei na moto, fui para a barbearia do amigo meu, troquei de carro, fui pro centro, aconteceu isso aqui, ó. Pá. E aí eu vim aqui para casa, trouxe as roupas tudo, a barbearia já tava fechando, tive que pegar minhas roupas lá da barbearia, botei aqui no quarto que eu tenho aqui em casa, eu pensei, vou fazer um showroom e vou criar um conteúdo aqui e vou voltar vendendo sacola. Só que daí eu já tava meio desgostoso, assim, sabe? Já tinha perdido tesão de trabalhar com vestuário por tudo que eu já tinha passado. E o meu primo trabalha com locação de veículo. E aí eu comecei a conversar com ele, aí se eu comprar e tal, se eu comprar uns carros, parcelado e vender, será que rende? Daí ele falou, não, rende, tal, tá, enfim, começou a me explicar. Aí
eu tava meio com medo, meio receoso de fazer esse processo, até que chegou um momento que eu fui lá e comprei. Comprei um carro semi-novo, porque veja bem, o meu score, que é a pontuação do CPF, tava beirando o 1000, tava muito bom, porque eu movimentava muito ele. E aí eu fui lá e comprei um Kwid semi-novo, dei 2.000 de entrada e financei 100% e botei para alugar, sem ter muita experiência. Fiz algumas perguntas ali pro meu primo. Esse meu primo, ele também não me deu muita informação, ele não quis me dar muita informação, não sei se era porque não tinha muito tempo, eu não sei. Às vezes a pessoa, ela passa por um período de empreendendo e ela não vai dar as informações de graça. Eu não julgo, mas poderia ter me ajudado mais. Enfim, a vida é minha, o objetivo é meu, o sonho é meu, quem quer crescer sou eu, então eu tenho que fazer por mim, não posso ficar dependendo dos outros. E eu fui lá e dei o peitaço, comprei o Kwid, botei para alugar. Aí comecei a procurar comecei a procurar uma pessoa para alugar o Kwid. Surgiram alguns, eu sem saber direito qual que é o cliente ideal. O que que aconteceu? Aluguei o Kwid por um rapaz, um jovem de 20 e poucos anos. Fizemos ali o processo, fiz um contratinho que eu peguei num despachante. Ele me deu o calção e tal, enfim, segui mais ou menos ali que o meu primo me instruiu, coloquei uma proteção veicular, um rastreador. E o que que aconteceu, tá? A primeira semana o rapaz não me pagou todo o valor, era 650, me pagou 600, e depois tinha que cobrar mais um pouco para me pagar os outros 50. Quando foi na segunda semana, eu mandei uma mensagem para ele me fazer o Pix. Sabe no WhatsApp que fica 2 risquinhos, né? No WhatsApp dele ficou um risquinho só. Ué, o cara tá offline. Tentei ligar, nada. Bom, vou olhar aqui no rastreador para ver onde é que ele tá. Quando eu olhei no rastreador, adivinha? O Kwid estava dentro do depósito do Detran. Aí começaram meus problemas. Daí eu fui lá no depósito do Detran, fui no depósito onde estava, daí, ué, o que aconteceu? Daí a mulher me falou, esse carro foi preso, por isso, aquilo. Daí eu fui lá, aí fui na delegacia, o cara aconteceu isso, parece que tava com droga. Aí fui lá na casa dele. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele tava recém-chegando. Tinha sido preso e tinha sido solto. Aí começaram os meus problemas. Mas assim, eu vou encerrar o vídeo aqui e depois eu vou fazer a parte 2. Se tu chegou a ver até aqui, peço que tu dê o seu like, se inscreve no canal, porque esse canal é um canal que vai falar a realidade para te crescer, para te prosperar. A história não termina aqui, tá? Tem mais coisas, tem coisas boas, mas isso aconteceu. Então, agora vamos para a parte 2. Se tu quer saber, vamos para a próxima.